Outras passagens também mostram esse piedoso do nosso patrono. Ainda é Leôncio que consta que era mês de junho, muito frio, diferente de hoje, né, que temos o início da primavera hoje, tão quente, mas era junho na véspera de São João, e o barão convidou o sobrinho para fazer um passeio até a Roseira, que era lá em São José dos Pinhais. Ele não pôde ir, e ao jantar ele perguntou: e daí, tio, quais as suas impressões? E ele balançou a cabeça melancólico e disse: você fez bem em não ter ido. Vamos descer até o escritório para conversarmos. Ele não gostava de falar dessas coisas perto das crianças. E disse lá embaixo: que miséria! Criancinhas roxas de frio, apenas com leve camisa sobre a pele, e por alimentos, pinhão somente, de cortar o coração. E passando as mãos pelos cabelos, como era habitual a ele quando ficava preocupado, arrematou: vou estabelecer lá uma serraria para dar trabalho e ganho àquela pobre gente. E assim o fez. Então vejam vocês que o trabalho de cunho social do barão se estendeu por toda a periferia de Curitiba. Essa serraria Roseira era lá em São José dos Pinhais. Ali ele deu emprego para muita gente. Aquela chaminé ainda existe lá. A chaminé ainda existe, né? Está lá nas ruínas da serraria. Aquela chaminé grande que se vê lá, ainda está lá. Veja só, dá para a gente localizar então. E mais outras aqui, a 6 de agosto, que era no distrito de Piraquara, a Volteio, que era no Miringuava, nem sei onde é que é isto, mas era arredores também, e a Olaria Santo Inácio, que ele resolveu fazer ali, onde era um terreno banhado no Barigui, e onde vieram os poloneses, imigrantes, estavam ali sem emprego. Então, aproveitando ali argila, tá, ele resolveu montar esta olaria, que dava emprego então para esse pessoal. Miringuava é no Rio Miringuava. Uhum. Rio Miringuava? É. Muito bem. Aqui nós temos a Arcádia Paranaense. Era uma instituição esotérica, meio ligada à maçonaria. Aqui é um extrato, não sei se está dando para ver aí, do que constou no jornal Gazeta Paranaense, mostrando que essa Arcádia Paranaense era uma instituição que visava a redenção dos cativos, comprar os escravos. E o barão aqui, ó, com justo entusiasmo em frente às galerias, fez uma viva locução, declarando que, visto terem os seus amigos Tenente Virgulino, Padre Tedeschi e José Borges, iniciado pela pura generosidade a redenção dos cativos, pedia que antes de encerrar esta sessão magna, os paranaenses deixassem os frutos de sua generosidade, e para isso convidava a auxiliá-lo o digno reverendíssimo vigário-geral forense e presidente da Arcádia. O senhor comendador Ildefonso convidou o reverendíssimo vigário-geral forense para no dia 1º de janeiro sair com ele em comissão especial a fazer a coleta das esmolas que espera da generosa população de Curitiba. Então, 1º de janeiro de 88, né? Isso aqui aconteceu em 19 de dezembro de 1887. E o interessante é que nessa parte sobre os escravos, ele não só comprava forria, como ele dava o dinheiro para a pessoa, a organização deles da Arcádia, eles compravam passagens, o cara dizia, eu queria ir para São Paulo, eu queria voltar para a minha terra, né? Voltar para a África e tal. Eles compravam a passagem para a pessoa voltar e se estabelecer em outro lugar se não quisesse ficar aqui. Eles davam dinheiro para a pessoa ir, para quando chegasse, ele queria ir, ter o dinheiro para começar a vida, né? Claro. Porque não adianta só comprar a forria, a pessoa Claro. tá, daí tá liberto e aí, né? E o escritor Gerard de Ajar, ele escreveu um artigo sobre o barão. Aqui eu não sei se isso é fato ou se é lenda, mas está escrito por esse historiador, que alguns cativos que não, os seus proprietários não concordavam em vendê-los, em alforriá-los, e que sofriam bastante, algumas pessoas ligadas aqui ao Clube Curitibano, Clube Militar, Maçonaria e outras instituições, sequestraram esses negros e, com a ajuda depois do barão, colocavam nas barricas que o barão fabricava, as barricas de erva mate,
despacharam até o porto de Antonina, onde eles seguiam viagem de navio até Montevidéu e Buenos Aires, com dinheiro para lá recomeçarem a sua vida. Está escrito, aí eu não sei se é fato verídico, mas consta lá que eles chegavam a fazer isto, né? Esse trabalho que era feito então da emancipação dos escravos. Esses escravos, assim, e daí saía depois nos jornais, né? Sumiu o crioulo fulano. Recompensa para quem der notícias do mulato Beltrano e por aí afora, né? Porque então os capitães de mato eram aqueles que prendiam os negros fugitivos, mas o barão, Bento Munhoz da Rocha e outras pessoas junto com ele ajudavam a soltar os escravos. Então veja só como é que era o caráter desse nosso amigo. Aqui nós temos então como é que eram as barricas, né? Fabricadas também por ele. Ele fechava o ciclo, né? Ele fabricava essas barricas, né? Ele tinha a plantação da erva mate, o engenho para processar, a serraria para fazer a barrica, daí fazia a barrica. Aí eles envasavam tudo, aí ele mandava para o porto, ele só não fazia o transporte até o porto para exportação. O resto fazia tudo. Se tinha essas barricas que transportam, devia ser algumas com um furinho ali, né? Certo? Aqui hoje a José nos trouxe inclusive um selo, como é que era dos produtos do Ildefonso, né? Aquele que está na tampa lá. Aquele selo lá. Ele era feito assim. É assim, né? Que era feito na Escola de Belas Artes, a escola de Antônio Mariano de Lima, este carioca que veio chamado aqui para inaugurar e fazer o trabalho com o Teatro de Aira e que criou a Escola de Belas Artes, que era uma das poucas que existiam no Brasil à época. Além dela, só tinha no Rio de Janeiro e mais uma capital. E Antônio Mariano de Lima instalou essa Escola de Belas Artes, onde os alunos aprendiam e o barão dava trabalho para eles, fazer esses rótulos, estampilhas, coloridos, trabalhos criativos a esses jovens. Depois, Antônio Mariano de Lima foi para Amazonas, onde foi o teatro de lá, foi também o trabalho dele. E aqui no domingo nós tivemos os jovens, demonstrando ali o varão caracterizado por um outro jovem, né? Aí com as barricas que foram trazidas aqui, nós tivemos no nosso teatro também. Quando o barão funda a impressora paranaense, era justamente começando para fazer esses rótulos. Porque você tinha a imprensa para fazer a parte escrita de jornal, essas coisas, tinha uma pequena oficina. Existia uma pequena oficina que fazia essas, são pedras grandes assim, onde você desenha, enfim, coisas mais artísticas, com os rótulos e tal. E tinha uma outra pequena oficina que fazia essa parte artística. Ele fez o seguinte, ele convidou esse cara, comprou essa parte, juntou os dois. Aí ele junta e faz a impressora paranaense. Começa fazendo os rótulos, daí depois ele começa fundando jornais, ele foi dono de 3 jornais, incentivou outros, aí ele imprimia para outras pessoas por encomenda, fazia livros, era uma impressora grande, ela fechou de vez em 2005, 2006. Vejam só, então o trabalho que ele fazia também junto à imprensa. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui ou quer fazer alguma colocação? Até aqui? Tudo bem? Podemos prosseguir? Aqui é o Clube Curitibano. Ele foi o fundador. E as razões de fundar o Clube Curitibano eram razões de ordem não só recreativa, mas literária. Sobretudo, o Clube Curitibano foi fundado com esta finalidade, de servir para incentivar o desenvolvimento literário e cultural da cidade. Ali que iniciaram-se muitas das instituições que até hoje existem em Curitiba. Ali no próprio Clube Curitibano funcionou o Centro de Letras no Paraná. Ali que em 1894 foi fundado o Grêmio das Violetas, que era só de mulheres, para que as mulheres curitibanas pudessem ali exercer uma tarefa que para elas não era comum. Inclusive de compositoras paranaenses, todas participaram desse Grêmio das Violetas. Foi a primeira instituição feminina reconhecida e funcionava lá no Clube Curitibano, que tinha esta sede aqui, e o barão foi o seu primeiro presidente. E aqui temos a Catedral de Curitiba, em construção. O barão foi um dos membros, talvez o maior responsável e o maior contribuinte da
comissão de obras da catedral. Hoje ela é a basílica, né? Foi elevada à categoria de basílica. E é muito bonita essa nossa catedral. Se alguém conhece? Eu não sou daqui, da Santa Catarina, também, essa história de lá, né? Sim. É aquela do Tiradentes? É aquela lá de Tiradentes. A época ela era chamada de igreja matriz. Até hoje nunca ninguém me contou como surgiu em Curitiba. Eu conheço toda a história de Santa Catarina, né? Da cidade e tal. E aqui eu não sei como é que surgiu em Curitiba. Pois é. Nunca ninguém me contou. Nem para me contar. Pois é. Acho que é por aí, né? É por aí, exatamente. Bem na frente da catedral, você tem o Marco Zero, que é o ponto zero da cidade. Tem uma pedra, daí tem um mapinha assim, mostrando para onde é o norte, sul e tal. E aí nessa pedra está escrito o Marco Zero. Todo mundo passa, ninguém sabe o que tem ali, mas aquela pedra lá é o Marco Zero. Tem uma tela de Teodoro de Bona que mostra sobre a fundação de Curitiba, né, com os índios caigangues, né, quando ali chegaram os primeiros ali. Curitiba, o que quer dizer, é o significado, né, de muito pinhão, dizem alguns. Ali o senhor falou no Correia, em Santa Catarina, principalmente na cidade onde eu morei, a cidade que eu morei, ela foi fundada por um Correia, Correia de Melo. Essa família Será é que era muito grande. mesma Pode ser. linhagem ou... É uma família muito grande, né? Mas se dividiram. Se dividiram. São de origem portuguesa. Porque lá se também, os dividiram. Correias eram praticamente dono de toda a região lá da minha cidade. A família é muito grande. Nós temos aqui Eufrásio Correia, que era tio do Ildefonso, senador Correia, que era irmão do Ildefonso. Nós temos várias personalidades que hoje são nomes de rua, que eram dessa família, né? Que era a grande família. Lá tinha muito. Francisco Correia de Melo foi quem fundou a minha cidade. A sua cidade. Então, porque o pai do barão são em 8 irmãos. Só o pai do barão teve 14. Imagina. Imagina os outros quantos tiveram. O barão, pelo que consta, não era espírita, mas era religioso, devoto a toda a família dele de Bom Jesus do Iguape. Nesse dia dedicado ao Bom Jesus, ninguém na família, todos cultuavam essa data. E ele ajudou muito, inclusive com dinheiro, na reconstrução da catedral. Levaram vários anos as pessoas reconstruindo. E é até interessante, porque o construtor dessa igreja, o que por mais tempo foi o chefe dele, era um alemão, chamava-se Henrique Henning. E esse Henrique Henning, ele trouxe para construir a Catedral de Curitiba operários da colônia alemã aqui de Curitiba, imigrantes alemães, com quem ele se falava pela língua. Né? Mas esses alemães, eles eram luteranos. Então, durante a semana toda, eles construíam a igreja católica e nos domingos eles iam assistir a missa lá na igreja luterana, que fica até hoje ali na rua Trajano Reis. Que também é pertinho. Pertinho ali, pertinho da padaria América, né? Naquela época a rua ali se chamava Rua América, por isso que tem a padaria América e até hoje tem a igreja ali que é na frente dos colégios Martins, né? Pois não, Denilson? Eu fiquei com uma dúvida. Hã? Aquela olaria que tem no Barigui, que tem aquela chaminé, essa era a do Barão? Nossa, eu acho que eu até não me recordo. Pelo que ela falou, Não se sabe. Não se sabe, Não né? se sabe se é aquela. Se é aquela mesma. Não saberia ter localizado. Mas então é curioso esse fato de que a nossa catedral aqui foi construída por pessoas que eram luteranas. E até tem um outro episódio marcante desse aqui, porque o bispo que cuidava da obra, Dom Alberto Gonçalves, brigou com esse Henrique Henning. Achou que ele estava fazendo uma catedral no estilo luterano. E ele disse, não, eu estou seguindo o que o engenheiro declarou aqui. A planta é do engenheiro. Brigaram. E o Hermano Henning, esse Henrique Henning deixou. Ele fez 90% da obra, deixou os últimos 10%. Mas ele não ficou satisfeito. Ele foi morar lá perto de Cerro Azul. E ele achou que ficaram devendo para ele. E certo dia, quando estavam fugindo as autoridades da cidade, passaram por Cerro Azul e se encontraram com Henrique Henning. E ele teve a oportunidade de perguntar para o Vicente Machado, onde é que você está indo? Ah, estou indo para São Paulo. Você é um covarde, está deixando a cidade de Curitiba. E o Vicente Machado ficou muito chateado com aquilo, mas não tinha tempo para
se preocupar com ele, seguiu viagem, mas ele no caminho encontrou ainda o padre Alberto Gonçalves, que estava indo atrás, estava seguindo o Vicente Machado e o general Pedro. E aí ele aproveitou para tirar da escola. Fez o padre parar e perguntou para o padre, para o Dom Alberto Gonçalves, quando é que você vai me pagar aquilo que você está me devendo lá, do restante do trabalho que eu fiz na catedral? Daí o Dom Alberto disse assim, não, eu não te devo nada, vá conversar com o barão. O barão é o presidente da comissão de obras, tá? Não, é você. E aí disse que fez com que Dom Alberto descesse do cavalo e deu-lhe uma surra de soiteira, que o padre só conseguiu se salvar graças a uma pessoa que morava de perto e levou ele, deu-lhe um banho de São João. E ele foi encontrar-se lá em Itapetininga com Vicente Machado. E o Vicente Machado daí ficou muito chateado com tudo aquilo, já tinha sido destratado pelo alemão. Ele chamou mais tarde um coronel lá de Cerro Azul, chamado Hermógenes de Araújo, que era um chefe político do local, e contou toda a história. E disse, veja, ele me destratou e tudo, mas cuidado, porque ele é protegido do barão. Então, o Henrique Herreni é protegido do barão. Então, vá com cuidado, Hermógenes, mas na verdade o que eu quero é a cabeça desse homem. Mas ele usou isso como uma expressão, uma forma de falar. E esse coronel Hermógenes, para agradar o Vicente Machado, contratou algumas pessoas que realmente, no mês de junho, depois já da morte do barão, no dia 22 de junho, tocaiaram o Henrique Herreni, que foi o construtor da catedral, e mataram-no, cortaram sua cabeça e levaram para o Vicente Machado e lhe entregaram isto no dia 23 de junho, no dia que estava tendo uma festa de aniversário da mulher do Hermógenes, lá em Cerro Azul, para a qual o Vicente Machado tinha sido convidado. Foi um terror na ocasião, e essa dolorosa história mostra como era a alma desses homens envolvidos nesses episódios naquela época. Esse coronel Hermógenes conta-nos Cid Stefani, que é aquele encarregado da coluna Nostalgia na Gazeta do Povo, que desencarnou recentemente, há cerca de um mês. Ele escreveu um livro sobre a cruz do alemão. Então ele nos conta que até hoje os herdeiros de Hermann Henning, né, muito incomodados com o fato de que nem o nome do seu pai consta lá naquela placa de mármore na entrada da catedral. Lá entraram e a marretas quebraram a placa de mármore. Realmente ela está quebrada até hoje, porque era assim que os fatos aconteciam naquela época. O barão, esse era o Henrique Herreni. O barão era dono desse jornal, propriedade do barão de Cerro Azul. Veja só, o jornal de 1892, e ele já falava aqui do calçamento da Rua 15. Esse jornal ele entregou para o chefe de redação, que era o seu sobrinho, Leôncio Correia. Esse sobrinho que não era espírita, mas veio a tornar-se mais tarde. Inclusive se tornou presidente de uma liga espírita no estado de São Paulo. E o barão ajudava. Pois não? Nos comentários do filme foi citado que alguém era espírita, por isso o barão acalmava o barão. Não se preocupe, ele é espírita, não vai falar. Era o Vicente Machado ou era o general Everton de Quadros, Ah, era o general. Esse aqui ele foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele foi presidente da Federação em 1888, depois ele afastou-se, que o segundo presidente foi Bezerra de Menezes, né? E era esse general que comandava aqui as tropas que entraram mais tarde aqui, as tropas do governo. Né? Nós já vamos falar um pouquinho sobre o general Everton de Quadros, que deve ser meu parente até, né? Mas então, ele ajudava dando trabalho para os jovens jornalistas, dando oportunidade para que esses jovens jornalistas estudassem. E o barão ajudava outros sobrinhos. Tem um outro sobrinho dele, que é Leocádio Cisneros Correia, que é filho do Dr. Leocádio Correia.
É o primeiro filho do Leocádio. E ele se educou aqui em Curitiba por interesse do barão. O Dr. Leocádio não queria que o menino saísse de Paranaguá. Mas o barão escreveu uma carta. Aqui eu vou ler o que é. Aquele acadêmico Valério Horner Júnior escreveu. O barão escreveu uma carta espinafrando o pai, Dr. Leocádio, pela intransigência. O Ildefonso tinha uma certa ascendência sobre ele. Essa carta estava em poder do Dr. Valério Horner Júnior da Academia Paranaense de Letras. Vencido pela teimosia do barão e da baronesa, o Leocádio Correia Filho, ou Léo Júnior, como era conhecido, veio estudar em Curitiba, depois em São Paulo, e depois da morte do tio, que ele considerava o seu herói, juntamente com seu pai, Dr. Leocádio, ele voltou e tornou-se braço direito, ajudando a baronesa naqueles primeiros anos difíceis depois da morte do barão. Então o barão ajudava também os seus sobrinhos e fazia questão que eles estudassem, tanto que mandava para fora, como mandou esse seu sobrinho Leonardo Cisneros Corrêa. Essa foto eu consegui na internet graças também a Josiane. Vejam só, reconhecem aqui a casa solar do barão? E aqui é onde está hoje a junta comercial. Até era mais longo aqui, né? Hoje a Avenida Cândido de Abreu ela passa e corta esse trecho. Mas aqui o barão fundou ao lado da sua casa uma escola, Tiradentes. Porque naquela época, 82% dos alunos em idade escolar estavam fora da escola. Havia muito poucos colégios aqui. E o barão se preocupou com isso. Então ele fundou uma escola que inicialmente era para servir para as crianças da primeira à quarta série, filhos de funcionários das empresas, do engenho do barão, das empresas dele. E mais tarde passou a servir a toda a comunidade de Curitiba, com tudo pago pelo barão, professores, despesas. E foi a primeira escola a usar uniformes no Paraná, que o barão tinha a ideia de igualar todos, porque senão apresentava-se um bonitinho e outro com uma roupa muito pobre. Então o barão criou uniformes que justamente era para igualar todos. Então, mais tarde, em 1894, essa escola passou a ser dirigida daí por Júlia Vanderlei, que foi a primeira mulher que teve autorização para exercer o magistério no Paraná. Ela tinha só 20 anos de idade, veja só. Essa mulher nascida em Ponta Grossa, que veio para cá e fez carreira, e ficou 25 anos como diretora da Escola Tiradentes. Escola que até hoje existe, agora ali na frente do passeio público, num outro terreno também doado mais tarde pela baronesa. Então o barão já se preocupava com tudo que era referente à educação. E aí dizia o barão assim, como é que você vai dar a direção da escola para uma mulher? Ele dizia, não, confio nela, ela vai bem. Eu confio, vou pôr ela de diretora da escola. E Júlia Vanderlei foi talvez uma das diretoras mais conhecidas do Paraná. Tudo que se refere à educação, o barão estava lá. Hoje, vejam só, aqui era naquela época e hoje como está, ali na esquina da Barão do Cerro Azul, com a Cândido de Abreu, não é? E faz a gente lembrar desses versos de Castro Alves. Bendito o que semeia, livros a mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Esses versos de Castro Alves, que bem ilustram aqui o trabalho do barão. Embora a baronesa não gostasse de recepções de gala, ficaram famosos alguns bailes, como aquele que foi oferecido ao imperador, quando o imperador esteve aqui, não foi na casa do barão, foi no museu provincial, mas tem um outro que seria o baile do dia do aniversário da baronesa, 19 de abril, que aparece no filme O Preço da Paz, né? Que foi um baile oferecido, não se sabe até hoje se houve mesmo esse baile. Ontem nós perguntamos para o Maurício Apple e ele disse que sim, tem-se dúvidas
porque na época justamente da ocupação aqui pelos maragatos, né, poderia soar como uma provocação. Mas esse palacete era o palacete dos sonhos, né? Era um castelo de conto de fadas. Era um palacete que demorou alguns anos para ser construído, mas era uma construção eclética, no dizer de Túlio Vargas, um castelo de conto de fadas. Mas a felicidade deles, que estava programada para ser aí, para crescerem com os filhos e com os netos, nesta casa que tinha tudo que era de mais moderno, durou muito pouco tempo. Essa casa foi terminada de construir em 83, praticamente até imobiliá-la em 84, e o barão morreu em 94. Então eles só puderam estar ali durante 10 anos. Veja só, esta linda mansão serviu para eles só por 10 anos. Depois, mais tarde, a baronesa teve que, para fazer rendimentos, construir um outro local ao lado, que se chama Solar da Baronesa. Né? Aparece nessa foto, é a Aparece casa ali, né? menor ali. Essa e aqui, né? Essa é a casa da baronesa. Que mais tarde foi construída esta casa para que ela pudesse alugar e com o rendimento daqui ela poder sobreviver, porque os negócios também não estavam muito bons. Olha aqui, isso aqui nós tiramos lá do Solar do Barão, fotografamos lá. Para garantir os rendimentos, foi edificada uma casa menor, no terreno onde ficava o jardim murado, seguindo os mesmos princípios arquitetônicos do prédio principal. Embora tenha apenas um pavimento, a construção se destaca pelo pé direito alto do porão, o que eleva a residência do nível da rua. O solar passou a ser alugado e pertenceram a ela até 1912, quando foram incorporados à Fazenda Nacional e ocupados pelo Exército. Na verdade, vendidos por ela ao exército. Vendidos para o Exército. E aí é que aconteceu a invasão dos maragatos. Aquilo que todos nós sabemos, já foi bastante falado aqui, e o filme O Preço da Paz nos traz bem essa história, não é? E com a invasão dos maragatos fugiram as autoridades, o general Tego fugiu, o presidente do Estado, Vicente Machado, também. Ameaçada de invasão, o Cerro Azul formou uma junta governativa que, a contragosto, ele presidiu. Por quê? O que nós faríamos se víssemos a cidade sem policiamento? E nós estivéssemos aqui, com a família, com os filhos e tudo mais. O barão poderia ter fugido também, mas ele ficou pensando o que seria dos curitibanos. Eles já tinham invadido Paranaguá, a Tijucas e a Lapa. Na Lapa, onde se deu a maior batalha, a Lapa, que era menorzinha, já tinham morrido 639 pessoas entre civis e da guarda que enfrentaram os rebeldes, que eram mais de 2.000. Curitiba haveria muito mais mortes, era o que se imaginava, saques, degolas e depredações. Então o preço era este, de fazer um empréstimo de guerra, contanto que eles ficassem fora de Curitiba. E esse empréstimo de guerra foi de 300 contos de réis. Aqui eu trouxe como é que era o conto de réis daquela época, né? Foi 300 contos de réis, e era muito dinheiro. Era milhões, equivalente a milhões hoje. E que o barão deu grande parte desse dinheiro e com o restante do comércio conseguiu também arrecadar. E consta que eles levaram todo o policiamento. Mais de 500 pessoas, armamentos e tudo, mas não foram pelo Purunã, porque eles ouviram dizer que os maragatos estavam tocaiados ali no Purunã e iriam dizimar a guarda do governador. Então eles foram pelo Assungui, e pelo Assungui era uma estrada bem pior aqui por Cerro Azul para ir para São Paulo. Por aqui sofreram muito no caminho, consta até que um deles, que tinha problemas sérios até de saúde, teve que ser levado numa rede, né? Mas 3 meses depois voltaram aqueles que haviam fugido, já com reforço das tropas de Floriano Peixoto, e até um pouco envergonhados de terem fugido, deixado a cidade ao léu e tudo mais, eles chegaram. E os maragatos também, nesse tempo, fugiram. Viram que não conseguiriam enfrentar as tropas de Floriano. Então,
Quando retornaram aqui, o general Everton de Quadros era o comandante das forças da Força Militar, e o Vicente Machado. O que é que eles fizeram? A primeira providência, fecharam o Tribunal de Justiça. Aposentaram em ato todos os desembargadores, que eram 6, inclusive Conrado Eriksen e vários outros, e aposentaram os juízes de Curitiba, exoneraram o juiz de Castro, e com isto, enquanto se processava ainda uma promoção de juiz do interior para vir ocupar esse cargo, ficou sem Tribunal de Justiça do Paraná. Ficou praticamente um ano fechado. Vigia, por causa da guerra da Revolução Federalista, uma lei marcial, razão pela qual asseguraram que o barão e os seus 5 companheiros, que foram presos sob a acusação de terem colaborado com os revolucionários, seriam julgados por essa corte marcial no Rio de Janeiro. Para ir para lá, eles precisavam ir para o Rio de Janeiro, para navio, indo até Paranaguá. Foi assim que se deu, então, aquela conhecido episódio de que, numa noite, eles foram levados até o quilômetro 65 e lá executados. Mas o barão confiava nas promessas do general Everton de Quadros. Tanta gente foi presa, que esse era o Teatro São Teodoro, o atual Teatro Guaíra, ficava ali na rua Doutor Muricy, ficou cheia de presos. Escolas e prédios também, cheia de presos. Muitos foram executados, não foi só o barão, o próprio filme nos mostrou isso. Né? Não só aqui no Paraná, a cidade de Desterro, que era a capital de Santa Catarina, foram mais de 300 pessoas executadas também. Depois tornou-se Florianópolis, né, em homenagem a Floriano. E o que o barão falou? O barão disse assim: não é o general Everton um grande espírita? E o espiritismo não é a religião do amor? Estou ansioso por um tribunal perante o qual posso, com provas, afirmar a minha inocência e explicar a minha ação. Mas, segundo os historiadores dizem, o general Everton de Quadros, ele andava tão aéreo com as coisas do espiritismo, que ele deixou tudo por conta dos seus comandados, alferes Joaquim Freire e alferes Ataliba Lepage, que eram pessoas mais impiedosas. E foi assim que, irritados com aquelas número muito grande de pessoas que visitavam o barão enquanto ele estava preso, eles resolveram colocá-lo numa prisão incomunicável e daí, nesse dia 20, levá-lo para que ele fosse executado. Antes disso, o barão já tinha recusado várias vezes proposta para fugir. A esposa dele tinha dito: não confie neles, a intuição da mulher, né? Vamos preparar um cocheiro que vai te buscar e você vai fugir pela Serra da Graciosa e vai até o porto, e de lá você vai lá para o Rio da Prata. E o cocheiro Buscardin já estava até contratado. E ele falou para o irmão dele: nem criminoso nem revolucionário eu sou. Os tempos são de provações e a elas me subordino pacientemente. Foi o que ele escreveu para o irmão. Se ele não havia fugido quando os maragatos invadiram a cidade, se ele não havia fugido nem quando os legalistas retornaram aqui e ameaçaram prender todo mundo, ele não iria fugir agora, porque ele sabia que ele era inocente. Então, como afirma Túlio Vargas, a angelicalidade do barão era incompatível com a natureza deletéria da guerra e com o entrechoque das paixões em jogo, como aconteceu naquela ocasião. E aí, nós temos aqui o barão que viveu 49 anos. Foi morto, então, no dia 20 de maio de 1894. Os soldados que aceitaram cumprir essa tarefa vieram de São Paulo, 12 soldados, porque eles sabiam que, fosse daqui, eles não teriam coragem de fazer isso. Há poucos fatos e fotos e documentos. Primeiro porque as autoridades devem ter destruído tudo. Eu procurei no arquivo público, curiosamente a diretora me disse: nós não temos documentos aqui de 1892 a 1894. É uma coisa impressionante, nós não temos documentos. E a Josiane até me disse que
Além disso, a própria baronesa, desgostosa depois com a injustiça praticada, deve ter jogado fora muita coisa daquela época. Compreende-se, ela estava no 8º mês de gravidez, né? A criança nasceu morta depois. E aqui tem um caso curioso que eu... Assim, aqui eu gostaria de mencionar os 5 que também faleceram com o barão, espíritos que com ele desencarnaram. Alguns deles, como Balbino de Mendonça e Cristiano Ramos, já se comunicaram por via mediúnica nesta casa, mencionando o respeito que eles têm, a admiração pelo barão. E aqui tem uma foto, que é uma foto interessantíssima. Essa foto, ela está lá no solar do barão. Essa foto, ela é das netas do barão. Posso falar? Pode, fique à vontade. Essa foto está lá e ela foi mandada retocar no Museu da Gravura, porque ela é uma foto que ela tem algumas coisas ali, né? Mas, quando isso aconteceu, a foto foi para o Museu da Gravura, certo dia, a porta da biblioteca onde ficava esta... Não, já sim, seguidinha. Em seguida? Eles acharam, aí acharam de tarde, e daí embalaram e mandaram para ver se conseguiam tirar Arrumar esses papéis, candidatos e tal, né? Já aconteceu no dia seguinte, já sim, seguidinha. A moça que trabalhava ali saiu para ir ao banheiro, então quando voltou a porta estava trancada. Tinha sido arrastado um pesado móvel e trancado a porta. Então ela não conseguiu entrar. Daí o segurança lá do solar do barão e a moça tiveram que entrar pela janela para destrancar a porta. E não tinha ninguém lá dentro. E aí eles viram muitos outros fatos ainda considerados bastante estranhos. E a Josiane, diante daquilo, eles atribuíram a um fenômeno de defeito físico, sem saber o que tinha acontecido. Foram mandar buscar a foto que estava lá no Museu da Gravura para restauração e a trouxeram, colocando na parede tal como estava antes. Ninguém mais mexeu. Ninguém mais mexeu. Ninguém mais mexeu, porque lá todo mundo é covarde, sabe? Ninguém quer ver nada, ninguém quer ouvir nada, ninguém quer nada de nada, né? Então deixa as mocinhas lá com o papel mesmo, ninguém mais mexeu, ninguém mais fez nada. Não, nossa, a gente teve um guarda, não sei, isso contam, né? Que teve um guarda que lá a vigia 24 horas. Então chega um guarda às 7 da noite e vai sair 7 da manhã no dia seguinte. Um guarda que tinha recém ido para lá, chegou no dia seguinte e disse, não, aqui eu não volto mais. Aqui eu não volto mais. De noite, escuto gente andando e a porta batendo. Não, aqui eu não volto mais. Pode esquecer de mim. Então todo mundo tem coisa de medo, assim, sabe? De ver coisas, de escutar coisas. Nossa, porque lá todo mundo é covarde, ninguém quer ver nada. Nada. Fica todo mundo cada um na sua. E aqui é o engenho do barão. O engenho de Bagé Iguaçu, que é aqui a pracinha do Batel, e todo esse quadrilátero aqui é os engenhos, casa dos funcionários, e provavelmente aqui é onde nós nos encontramos hoje. Tanto a Josiane quanto o Maurício diz, provavelmente este terreno também pertencia à grande chácara do barão. Vejam que curiosidade, quando foi fundado o nosso centro, ele foi fundado com o nome de Grupo Espírita Jesus Maria José. Ficava na casa de um dos frequentadores. Curiosamente, depois ele veio para cá do seu Argemiro, ele ficava do outro lado da rua. E mais tarde é que eles adquiriram esse terreno aqui, sem saber que futuramente ele se chamaria Ildefonso Correia. Foi lá onde lançada a pedra fundamental, em 1946, desta sede onde nos encontramos hoje, né, no nosso centro que está fazendo 79 anos de existência. Essa casinha já era nesse terreno. A casinha era aqui atrás, depois ela foi desmanchada, né? Mas ela ficou aqui era aqui até atrás, lado, né? é isso. E depois ela foi desmanchada. Então, meus caros amigos, aqui está a Cruz do Barão, local onde aconteceram os fatos. E nós podemos dizer, esta é uma parte da mensagem do Barão. Já estou encerrando. O Barão
se manifestou por essa psicografia de Divaldo Franco em Salvador, dizendo que a nossa casa, Ildefonso, é uma fortaleza de segurança no campo aberto de batalha espiritual em nossa Curitiba. Vejam só, a mensagem é maior, mas ele está dizendo isso. Vejam só a nossa responsabilidade, a bênção de nós termos vindo parar aqui.